Fala galera, eu poderia começar este vídeo de pós-jogo falando de Internacional 2, Corinthians 2 no Beira-Rio sobre um grande jogo que tivemos. O Internacional muito bem na primeira etapa, é bem verdade que o Corinthians cresceu no segundo tempo, tanto é que buscou o empate através do Jô, mas não há como fugir do assunto que neste momento domina mais uma vez de forma amplamente negativa o mundo do futebol. Isto porque, no segundo tempo, o Edenilson, com uma reclamação muito veemente, ele acusa o Rafael Ramos de ter sofrido injúria racial, o volante do Inter e o lateral direito do Corinthians. Deixei aqui para gravar um pouco mais tarde este conteúdo para vocês, até para ouvir aí especialmente o técnico Mano Menezes. Ouvimos também aí o diretor de futebol do Corinthians, Roberto de Andrade. No momento que gravo o vídeo, ainda o Edenilson presta queixa contra o jogador. Qualquer novidade, eu vou voltar aqui para atualizar vocês. Agora, uma pergunta: até quando nós teremos que conviver com estas barbaridades? Mais um caso de racismo. Tá na hora das autoridades competentes começarem a punir de uma vez por todas os envolvidos, seja clubes, atletas, porque não dá mais, tá chegando no ponto que tá ficando muito grave essa situação. Hoje mesmo aqui tivemos no futebol gaúcho mais um caso de injúria racial, agora em Internacional e Corinthians, um jogo que não passa só para o Brasil, e sim para o mundo inteiro. Este tipo de situação, então, olha, tá na hora de ter um basta, seja por parte da CBF, STJD, todas as autoridades competentes, ou que daqui a pouco a FIFA, a entidade máxima do futebol mundial, ela tome uma posição mais dura, porque tá passando do ponto e a sociedade está cada vez mais doente. E nós precisamos dar um basta nisso de uma vez por todas. Então hoje não tem aquela minha abertura tradicional aqui que eu sempre faço para vocês, do meu bordão, do conteúdo subir e viralizar, porque eu estou indignado com mais um caso de racismo no futebol brasileiro e mundial. E agora nós já vamos de imediato com as repercussões. Eu trago aqui, ó, a nota oficial do Inter, que se manifestou agora há pouco por meio de sua assessoria de imprensa, e eu trago aqui para vocês. Nota oficial: mais uma vez um lamentável caso de racismo é registrado no futebol nacional, desta vez em nossa casa, contra um jogador do Internacional. Na partida deste sábado, 14 de maio, pelo Campeonato Brasileiro, Edenilson relata ter sofrido injúria racial por parte de Rafael Ramos, atleta do Corinthians. É inadmissível que ainda ocorram fatos desse tipo em 2022. Não há espaço para o racismo em nossa sociedade. O Clube do Povo reitera que repudia todo e qualquer ato de preconceito e apoia o seu atleta. Roberto de Andrade, diretor de futebol do Corinthians, disse o seguinte, foi ouvido pela zona mista, pela zona mista não, pelos repórteres que estavam na zona mista, dentre eles a Ana Carolina Guiar, a nossa repórter da Rádio Guaíba. E o Roberto de Andrade, você é um brincalhão, né, Roberto de Andrade? Com todo o respeito, porque eu vou passar aqui a aspa dele agora, que é a seguinte, abre aspas: Rafael Ramos foi ao vestiário do Inter pedir desculpas ao Edenilson, o que ele teria dito, abre aspas, mano baralho. Nós acreditamos no que o Rafael disse, ele não falou nada de ofensa racial, não é o perfil dele. Ainda nesta manifestação, o Roberto de Andrade disse que os jogadores conversaram no vestiário, mas o Edenilson foi prestar queixa. Eu vi a imagem, olha,
desde que terminou o jogo, 9 da noite deste sábado, até o momento que estou gravando esse vídeo com vocês, 10h36, umas 30 vezes. No mínimo, 30 vezes. Mano baralho, não tem nada de mano baralho nisso aí. Roberto de Andrade, o diretor do Corinthians, perdeu uma ótima oportunidade de ficar quieto. Não tem nada de mano baralho. Tá na hora de um basta definitivo, tá tomando uma proporção muito perigosa. Não são casos isolados, eles são cada vez mais frequentes no mundo do futebol e precisam ser punidos com rigor e severamente pelas autoridades competentes. O Mano Menezes ainda disse que na entrevista coletiva, eu tô gravando com vocês aqui porque vai chegando informações a todo momento, acredite se quiser, 10h38, ainda estamos no aguardo de uma manifestação do jogador ou também do Rafael Ramos e a gente vai falando e vai gravando por aqui. O técnico do Inter, o Mano Menezes, disse o seguinte: o assunto é triste e bem objetivo, o atleta afirmou que ouviu, é de responsabilidade dele, o jogo foi parado para que o assunto fosse tratado. Só soubemos um pouco mais tarde o teor, o porquê paralisou. E quando acontece um fato grave, sempre muda o andar normal das coisas, então não podemos fazer suposições. O assunto é tão sério que não cabe suposições. Que os responsáveis sejam responsabilizados. E que assim seja, se for realmente comprovado esta injúria racial do Rafael Ramos sobre o Edenilson, que ele seja severamente punido e que estes casos nunca mais aconteçam no mundo do futebol. Aquele abraço.